Vários mecanismos e procedimentos são utilizados pela Justiça do Trabalho para agilizar a solução dos processos. Dentre estes, a tentativa de conciliação de recursos de revista e agravo de instrumento. Tudo isso contribui para tal intenção. Quem está conosco para falar sobre esse assunto é a desembargadora Auxiliadora Rodrigues, vice-presidente aqui do nosso tribunal. Desembargadora, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Obrigada, eu em Justiça do Trabalho abrir mais uma vez espaço agora para a vice-presidência, para que a gente possa expor o nosso trabalho frente às conciliações. Ok. Doutora Auxiliadora, para falar sobre, digamos, esse juizado especial, né? Não é juizado, mas vamos falar assim, de recurso de revista, talvez seja interessante a gente visualizar também um pouquinho o cenário da execução aqui na Justiça do Trabalho Potiguar. Como é que nós poderíamos analisar esse momento da execução agora? Bem, o TRT 21, agora, recentemente aprovou o novo regulamento geral e criamos ferramentas novas para a execução, como o núcleo de investigação, não é? Que está à frente do Dr. Cássio, juiz auxiliar da vice-presidência. Então, várias ferramentas foram implementadas, né? Inclusive a criação do núcleo de conciliação. Na verdade, a operalização dele já existia e agora já está em funcionamento. Então, a prioridade da primeira instância fez com que o tribunal se voltasse realmente com medidas objetivando acelerar e dar uma maior resolutividade dos processos e baixar a taxa de congestionamento dos processos de execução. Alguns mecanismos destes, agora como a senhora falou, o núcleo de investigação, vieram com a aprovação do novo regulamento geral do tribunal. Exato, exato. O núcleo está se formando agora e dará um grande contributo para essas ações de empresas que simplesmente se desfazem, que a gente tem uma certa dificuldade, e o núcleo agora é praticamente, como o nome está já sugere, um núcleo de investigação. Não é? Muito bem. Doutora, alguns outros procedimentos, na sua opinião, lógico, né, com a sua experiência que a senhora tem de primeira instância, a senhora é juíza, claro, todos os juízes que chegam ao tribunal na desembargadoria são oriundos da primeira instância da Justiça do Trabalho. Com a sua experiência do dia a dia da primeira instância, alguns outros mecanismos poderiam ser adotados para melhorar essa fase do processo da execução? O Bacen, na verdade, já acelerou muito. Antes as demandas eram muito, procrastinava muito mais, quando toda a Constituição era em relação a bens. Hoje, com a penhora de dinheiro, eu acredito que a gente já tem um processo num ritmo bastante acelerado. As situações que ocorrem de congestionamento são pontuais, não é? E eu acredito que o congestionamento hoje maior é em relação à execução previdenciária, que tem uma feição totalmente diferenciada. O que é que dificulta essa execução previdenciária? A execução previdenciária não é nem que dificulta, é porque há possibilidade de parcelamentos em 30 meses, 40 meses, 60 meses. E aí esse processo, enquanto há o parcelamento, ele está permanecendo na vara e aumenta a taxa de congestionamento. Ou seja, ele permanece como estatística, contando ali como um processo de execução. Exatamente. É que, na verdade, está tendo uma resolutividade, né? Tá, mas ele congestiona, não é? Alguns regionais, feito o parcelamento, eles arquivam o processo. Nosso tribunal ainda não tem esse entendimento. Então, só alguns desembargadores que entendem que é possível esse arquivamento e daria aso a uma nova ação caso não fosse cumprido o parcelamento. Então, isso ainda vem causando um congestionamento muito grande em relação à execução previdenciária. Doutora, entrando mais especificamente agora no assunto proposto aqui da nossa pauta, né? Nós sabemos que um grande número de processos chega em grau de recurso à segunda instância da Justiça do Trabalho, né? E, de certa forma, para conter essa subida ao TST, foi instituído os núcleos de conciliação de recursos de revista e agravo de instrumento, né? Aqui no nosso tribunal, como é que está funcionando? A senhora que é encargo da vice-presidência, a senhora que está à frente, como está funcionando? Na verdade, essa atribuição é da vice-presidência em todos os regionais, não é? Os processos efetivamente são encaminhados atualmente para o núcleo, porque como eu estou na vice-presidência e coordenando o núcleo de conciliação, eles são encaminhados para o núcleo. Fazemos audiências nas segundas e quintas-feiras, não é? Temos uma boa resolutividade, não é? Essa semana mesmo uma pauta de 25 processos, 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 25
alguns processos realmente muito dificultosos, mas conciliamos 10 processos, eu achei um índice excelente, né? E isso contribui também para diminuir a taxa de congestionamento. Estamos num momento de crise econômica, então tanto para o empresário como para o empregado, esse momento é um momento muito propício para a conciliação, né? O Tribunal Regional do Trabalho, como o TST, como o CSJT, hoje a política é contra a litigiosidade, a conciliação é a matéria da pauta de todos os regionais, de todos os órgãos judiciários. Então, é muito importante esse canal para remeter o processo para uma composição antes de remeter para um órgão superior. Muito bem. Só trocando em miúdos uma coisa que eu acho que para o telespectador vai ficar melhor dele entender como se dá essa chegada do processo a esse núcleo de conciliação. Por que ele chega lá, né? Os processos, eles, antes de serem remetidos para o TST, não sendo contraente público, eles necessariamente passam pelo núcleo de conciliação. Agora, qualquer parte pode solicitar a inclusão do processo dela no núcleo de conciliação, ou seja, se o seu processo está no TST, tendo sido julgado, não tendo sido julgado, a parte, o advogado podem procurar a vice-presidência e requerer a inclusão do processo dele numa pauta de conciliação. Teremos todo prazer em tentar essa mediação, mesmo que o processo já não esteja fisicamente conosco, não é? A gente fala fisicamente porque já é um vício de linguagem. Em épocas de PJE, falar fisicamente, mas é porque ainda existem muitos processos físicos. Ontem eu fiz uma pauta de 25 processos, eram todos físicos. Então, a nível de recurso ainda existe muito, a nível de agravo e petição ainda existe muito processo físico. Então, mas a parte pode a qualquer momento procurar a vice-presidência, não apenas para processos de revista, como qualquer processo que queira conciliar. Como eu estou na coordenação do núcleo, estou na vice-presidência, é só enviar um e-mail à vice-presidência do tribunal, vice-presidência, TRT 21, e nós inserimos o processo em pauta. E se for um processo de recurso e revista, tanto melhor, né? Muito bem, doutora. E essa forma de atuação, digamos, com relação a impedir, digamos, que os processos subam, né, para Brasília e se resolva aqui na conciliação, nesse núcleo de conciliação, tem se mostrado, digamos assim, do ponto de vista da solução dos processos significativo, ou seja, um número significativo na sua avaliação está sendo acordado por aqui? Sim, está oscilando entre 25% e 40%. Como é um processo... Que é um bom número, né? Eu acho um bom número, porque a parte, ela calcionou o processo para recorrer e a gente conseguir demovê-la desse recurso, né, eu acho um índice maravilhoso. Então, eu acho extremamente válida essa medida que foi implementada a nível nacional. É algo espetacular. E hoje em dia algumas empresas elas estão realmente querendo conciliar todos os processos. Eu estou sendo procurada todos os dias por algumas empresas. Não, queremos todos os processos serem encaminhados para o núcleo, temos uma proposta para a resolução de todos os processos. Então, é muito importante essa abertura de espaço para a conciliação, né? Ok, doutora. Nós vamos só precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.